Em meio a um mundo cheio de distrações, há aqueles que carregam algo único, algo que vai além da aparência. No vídeo de hoje, vamos abordar sobre as 7 marcas que os escolhidos de Deus possuem. Nem todo mundo nasceu com um chamado diferente, mas há pessoas que carregam algo especial, um conjunto de sinais silenciosos, ocultos aos olhos comuns, mas profundamente enraizados na alma. Quem as possui carrega uma essência que os separa do restante dos demais. Antes de continuarmos, nos ajude se inscrevendo no Despertar Espiritual, curtindo e compartilhando o vídeo. Seu apoio é primordial para espalharmos a palavra do Senhor. Bom, você já sentiu que há algo em você que não consegue explicar, mas que sempre esteve ali, mesmo nos momentos de silêncio? Talvez você esteja entre os poucos que foram separados, não por mérito humano, mas por design divino. Ao longo da história, houve aqueles que caminharam entre nós com passos que pareciam guiados. Eles não seguiam os caminhos tradicionais, não se encaixavam nos moldes comuns, e mesmo sem entender por quê, sabiam que sua jornada era diferente. Ser escolhido não é uma escolha pessoal. É um selo espiritual que marca quem foi chamado para algo grandioso, mesmo que ainda não compreenda totalmente o que isso significa. Mas, como saber se você é um desses? Existem 7 marcas invisíveis que aparecem com frequência na vida dos escolhidos, e é isso que vamos revelar a seguir, uma a uma. A primeira marca: sua presença incomoda quem vive na escuridão. Algumas pessoas causam desconforto simplesmente por existirem. E não por fazerem algo errado, mas por carregarem uma luz que confronta o que está escondido. Quem foi separado por Deus muitas vezes percebe que ao entrar em certos ambientes, o clima muda. Pessoas com intenções ocultas se retraem, outras mudam o tom, algumas até reagem com hostilidade. E tudo isso sem uma explicação lógica. É como se sua energia revelasse o que muitos tentam esconder. Você não diz nada, não acusa, não provoca, mas ainda assim incomoda. Isso acontece porque a sua essência confronta o ambiente. A paz que você carrega fere quem vive em guerra interior. Sua integridade irrita quem se alimenta de manipulação. Sua luz desnuda quem prefere permanecer nas sombras. Muitas vezes, isso se manifesta como exclusão, olhares atravessados, fofocas pelas costas ou até ataques diretos. Mas, por trás de tudo, há uma verdade. A sua presença expõe realidades que essas pessoas preferem manter enterradas. E por mais doloroso que seja ser rejeitado sem motivo, isso é, na verdade, um sinal, um reflexo da sua identidade espiritual. É o tipo de rejeição que não nasce do que você fez, mas do que você representa. Se isso já aconteceu com você, se já percebeu pessoas se afastando do nada, sentiu o ambiente pesar quando você entrou ou foi tratado com frieza sem justificativa, entenda, isso é mais que coincidência. É uma das marcas que denunciam quem foi escolhido para caminhar em um propósito maior. A segunda marca: você sente o que ninguém vê. Há algo em você que percebe antes mesmo de acontecer. Não se trata de superstição, nem de imaginação fértil. É uma sensibilidade que vai além da lógica. Uma percepção sutil que te alerta sobre o que está por vir. Enquanto outros precisam ver para acreditar, você apenas sente. Em certas decisões, algo dentro de você diz: não vá por esse caminho. Em momentos de silêncio, você sente um peso que ninguém mais parece notar. E quando tenta explicar, quase sempre é desacreditado. Mas mais cedo ou mais tarde, aquilo que você sentiu se confirma. Talvez você já tenha mudado de ideia em cima da hora e evitado algo que depois se revelou problemático. Ou teve sonhos tão vívidos que pareciam mensagens. Talvez já tenha sentido uma angústia repentina diante de alguém. E só depois entendeu por quê. Esse tipo de percepção não é comum. É um dom espiritual. Uma conexão com aquilo que escapa aos olhos naturais.
Os escolhidos são, muitas vezes, guiados por esse tipo de discernimento. E embora isso possa parecer um fardo, especialmente quando ninguém acredita em você, essa sensibilidade é uma ferramenta divina para mantê-lo no caminho certo. Sim, às vezes, saber antes dos outros pesa. Você vê sinais onde ninguém vê nada, pressente perigos, mesmo quando tudo parece calmo, e já viveu a frustração de querer alertar alguém e ser ignorado. Mas com o tempo você aprende, não é imaginação, é proteção. Se você já sentiu coisas antes que acontecessem, se já teve sonhos que pareciam mensagens ou pressentimentos que se confirmaram, essa é mais uma evidência silenciosa. Você carrega uma das marcas de quem foi separado por Deus. A terceira marca, a inveja te encontra, mesmo sem motivo. Você não provoca, não ostenta, não busca confronto. Mesmo assim, parece atrair olhares atravessados, críticas veladas e rejeições que surgem do nada. Pessoas que você mal conhece ou que deveriam estar do seu lado acabam demonstrando desconforto, ciúmes ou até hostilidade. Mas por quê? Porque o brilho dos escolhidos incomoda quem vive apagado por dentro. A sua verdade fere quem está preso à mentira. A sua luz interior, mesmo silenciosa, mexe com inseguranças que os outros tentam esconder a qualquer custo. A inveja que você recebe não é por aquilo que você tem, mas pelo que você é. A sua maneira de encarar a vida, sua autenticidade, sua paz mesmo em meio à dor, tudo isso irrita quem ainda está preso à aparência ou à busca por aprovação. Talvez você já tenha sido excluído sem explicação. Já foi alvo de comentários maldosos, vindos de quem dizia ser amigo. Já sentiu o ambiente mudar só por estar presente. E por muito tempo tentou entender o que estava fazendo de errado. Mas a verdade é, você não fez nada. Você apenas existe de um jeito que desafia o sistema ao redor. E isso, por si só, desperta resistência. Com o tempo, os escolhidos aprendem que esses ataques gratuitos são, na verdade, uma confirmação. Eles mostram que você carrega algo diferente, algo que os outros reconhecem, mesmo que não saibam nomear. Se você já se viu sendo alvo de críticas injustas, se já sentiu que algumas pessoas te enxergam como uma ameaça, mesmo sem razão, entenda, isso não é fraqueza. É um sinal silencioso de que há algo em você que o mundo natural não entende, mas o mundo espiritual reconhece muito bem. A quarta marca. Você nunca se sentiu completamente de casa neste mundo. Mesmo cercado de gente, algo dentro de você sempre gritou em silêncio. Eu não pertenço a este lugar. Não é solidão. É um tipo diferente de estranhamento. Uma sensação persistente de que sua alma está em busca de algo que não encontra facilmente. Desde cedo, você percebeu que não pensava como os outros. Enquanto muitos se distraíam com o superficial, você se pegava mergulhado em perguntas profundas. Enquanto a maioria aceitava as regras do mundo sem questionar, algo dentro de você ansiava por sentido, por verdade. Você tentou se encaixar, tentou falar como eles, agir como eles, gostar do que todo mundo gosta, mas não adiantou. No fundo, ainda havia uma distância, uma espécie de desconexão invisível entre você e o ambiente ao seu redor. E essa sensação de não pertencimento já deve ter te machucado. Já fez você duvidar de si mesmo, pensar que talvez houvesse algo de errado em ser diferente. Mas hoje você precisa saber. Isso é, na verdade, uma das maiores evidências de que você foi separado. Os escolhidos não vieram para seguir a multidão. Eles foram chamados para caminhar em um caminho próprio. Um caminho mais estreito, mais silencioso, mas infinitamente mais verdadeiro. Com o tempo, você começa a entender. Não estar à vontade em qualquer lugar é o que te faz buscar o seu lugar de verdade. Um espaço onde a sua alma respira, onde a sua frequência encontra sintonia. E esse espaço não é para muitos, é para os que foram despertados.
Se você já sentiu que, por mais que tente, sempre há uma parte de você que não se encaixa, isso não é falha. É identidade espiritual. É mais um traço daqueles que foram escolhidos para caminhar contra a corrente. A quinta marca. Os puros se aproximam de você sem explicação. Você já percebeu como crianças e animais parecem se sentir à vontade perto de você? Mesmo sem palavras, mesmo sem esforço, há algo em sua presença que transmite paz, acolhimento, segurança. Eles não julgam, não racionalizam, apenas sentem. E o que sentem quando estão diante de um escolhido é uma energia diferente. Uma calma que envolve, uma bondade que não precisa ser dita. Bebês que te olham como se já te conhecessem. Crianças que confiam em você antes mesmo de ouvir sua voz. Animais que se aproximam sem medo, como se encontrassem em você um refúgio. Isso não é acaso, é sensibilidade espiritual. Enquanto os corações endurecidos se afastam, os puros de espírito se aproximam. Porque o que emana de você é leveza, verdade, algo que só os sensíveis conseguem captar. Eles não sabem explicar, mas reconhecem quem você é. Talvez você já tenha vivido situações estranhas. Um cão que te seguiu sem motivo, um bebê que sorriu para você no meio de uma multidão, uma criança que se sentou ao seu lado como se estivesse em casa. Pequenos encontros, mas com significados profundos. Essas interações não são simples coincidências. São confirmações silenciosas de que há algo especial dentro de você. Se os seres inocentes e puros confiam em você de forma espontânea, sem entender o porquê, talvez seja porque o espírito que habita em você é reconhecido por quem ainda está conectado à essência da criação. Mais do que um traço curioso, essa é uma das marcas mais belas e discretas de alguém que foi escolhido. A sexta marca. Deus fala com você de formas que poucos percebem. As respostas que você procura nem sempre vêm por meio de vozes audíveis ou mensagens diretas. Mas se prestar atenção, perceberá que o céu já sussurrou para você inúmeras vezes. Em sonhos, sinais, repetições e encontros improváveis. Não são sonhos comuns, são visões vívidas que deixam uma impressão profunda. Acorda com o coração acelerado, com uma mensagem gravada na alma, mesmo que ainda não saiba interpretá-la. E com o tempo, aquela imagem, aquela palavra, aquele símbolo começa a fazer sentido. Outras vezes, são sinais sutis. Uma frase dita por alguém no momento exato, uma palavra que salta de uma página, um número que se repete, ou um encontro que parecia improvável demais para ser apenas acaso. Muitos ao seu redor podem não notar. Para eles é coincidência, para você é direção. No início, talvez você tenha duvidado, pensou que estava exagerando ou imaginando coisas, mas quanto mais se abre, mais percebe que Deus tem falado com você o tempo todo, do seu jeito, no seu tempo, por caminhos que só você consegue captar. Essa sensibilidade não é comum, é um dom. Um traço de quem carrega um propósito maior e, por isso, precisa estar em constante sintonia com os céus. Nem sempre você entende de imediato. Às vezes, a mensagem é um mistério que só se revela mais tarde. Mas você sente quando é real, porque o Espírito fala de forma que o coração reconhece, mesmo quando a mente não compreende. Se você já teve experiências em que parecia que Deus estava tentando te mostrar algo, por sonhos, sinais ou pequenas coincidências que se tornaram impossíveis de ignorar, entenda, essa é mais uma das marcas de quem foi separado para ouvir o que muitos nunca escutarão. Sétima marca. Suas orações movem o invisível. Quando você ora, não está apenas falando, está ativando algo no mundo espiritual. Palavras que saem da sua boca carregam peso. Sentimentos que você derrama em oração tocam lugares que os olhos humanos jamais verão. Os escolhidos não oram apenas por hábito, eles oram com fé. E essa fé, mesmo em silêncio, carrega uma força que ultrapassa barreiras. Ao longo da vida, você já orou e viu o impossível acontecer.
Coisas que pareciam perdidas foram restauradas. Caminhos trancados se abriram de forma inexplicável. Situações sem saída se transformaram diante dos seus olhos. E não foi por sorte. Foi porque quando um escolhido se ajoelha, o céu se levanta. Nem sempre você vê a resposta imediatamente. Às vezes, o milagre não é visível. É a força que você recebe para suportar, a paz que te sustenta no caos, ou o livramento que acontece sem que você sequer perceba. Talvez você já tenha orado por alguém e sem que essa pessoa soubesse, algo nela mudou. Ou já sentiu um peso profundo por alguém e intercedeu sem entender o motivo, só para descobrir depois que aquele momento foi decisivo. Isso é parte do seu chamado. Você não apenas ora, você carrega a responsabilidade de interceder. E por mais que poucos saibam, suas orações silenciosas têm transformado realidades. Se você já experimentou esse poder na oração, se já viu frutos surgirem depois de momentos íntimos com Deus, saiba, essa é uma das marcas mais claras e poderosas de que você foi separado. Porque onde muitos apenas falam, você se conecta. E onde muitos desistem, você insiste, e o céu responde. Agora que você conhece essas 7 marcas, talvez algo tenha despertado dentro de você. Uma lembrança, uma confirmação, uma certeza que até então estava adormecida. Esses sinais não aparecem por acaso. Eles não são comuns, nem distribuídos aleatoriamente. São vestígios deixados por Deus no caminho daqueles que foram separados, não para serem superiores, mas para cumprirem um propósito que vai além do que este mundo entende. Se, ao longo desta mensagem, você se identificou com pelo menos uma dessas marcas, não ignore isso. Pode ser o sinal que você estava esperando. Escreva nos comentários, "Eu fui chamado", e declare com fé quem você é. Mas lembre-se, essa revelação é só o começo. Se deseja mergulhar mais fundo nos mistérios da palavra, descobrir revelações escondidas nas profecias e aprender verdades espirituais que poucos têm acesso, então este é o seu momento. Inscreva-se e ative o sino de notificações, porque os próximos conteúdos vão desafiar tudo o que você pensava saber e podem abrir seus olhos para algo que mudará sua vida para sempre. Você não está aqui por acaso. Confie no processo, caminhe com fé e prepare-se, porque o melhor ainda está por vir.